A Bíblia sempre esteve diante dos nossos olhos, mas muitos a leem apenas com os olhos da religião. O que poucos percebem é que, entre suas páginas, há códigos de sabedoria prática, mapas mentais e estratégias de vida que moldaram reis, salvaram nações e levantaram pessoas comuns ao extraordinário. Não se trata apenas de crença, mas de direção. A prosperidade no contexto bíblico é consequência de alinhamento com esses princípios. E esse alinhamento começa quando enxergamos a palavra como instrução, não apenas inspiração. Você já notou como algumas pessoas que vivem os princípios bíblicos exalam paz, propósito e direção, mesmo quando não têm muito? Isso acontece porque elas não se baseiam no que têm, mas no que sabem e no que praticam. A Bíblia ensina a semear, a colher, a administrar, a perdoar, a liderar. Tudo isso constrói prosperidade sustentável. Ela ensina que a sabedoria vale mais do que o ouro, e quem a encontra, inevitavelmente encontra também provisão. Mas sabedoria sem prática é como uma lâmpada desligada. Existe, mas não ilumina nada. Quem encara a Bíblia como um tesouro escondido e não como um fardo, começa a decifrar segredos de realização pessoal, familiar e até financeira. Ela mostra que prosperidade não é ostentação, mas plenitude. E a plenitude começa na obediência, passa pela sabedoria e culmina na generosidade. A palavra que você carrega no coração define a colheita que você terá no mundo. E a Bíblia está cheia dessas sementes, esperando só que você as plante com fé. Napoleão Hill não escreveu um livro apenas sobre riqueza. Ele escreveu sobre a alma da realização. Quando ele fala em desejo ardente, está ecoando a intensidade dos homens bíblicos que ouviram uma promessa e caminharam com ela no peito por anos. Hill traduziu em palavras modernas o que a fé já ensinava há milênios. Tudo começa dentro. A força da mente, a clareza de propósito e a ação como instrumento. A Bíblia dizia isso antes, mas o mundo precisava ouvir com outras roupas. Hill entendia que prosperidade vorares, né? A cama, na verdade, se enxuciar, e você, ela se quiser, pode cantar esse cavalheiro. Compra suas ferramentas de vacinos. Eu não saberia como agradá-la. Muito obrigado por sua paciência. Eu não perdi a conta. Ele antes mostrou que prosperidade não é fruto do acaso, mas da persistência em viver segundo leis invisíveis. Ele é um procurador de homens limpo, como quem prova através de circunstâncias. Ele fala de foco, disciplina, decisão, como ferramentas de quem deseja deixar a mediocridade. Não há como prosperar com a mente dividida ou o coração confuso. A Bíblia ensina que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E Hill dizia o mesmo com outras palavras. O sucesso verdadeiro exige uma direção firme e um espírito inabalável. Quando estudamos os dois, a Bíblia e Napoleão Hill, percebemos que não há contradição. Há conexão. Ele apenas traduziu a sabedoria espiritual para os códigos da performance moderna. E ao fazer isso, se você acredita que a mente é o início de toda transformação, comente aqui embaixo a palavra propósito. Muita gente tem fé, mas vive como se Deus fosse um mágico e não um pai que ferma guerreiros. A fé genuína não espera com os braços cruzados. Ela se move mesmo sem garantias. Ela constrói a arca antes da chuva, planta a semente antes do solo mostrar sinais. A Bíblia é clara. Fé sem ação é como uma ponte que nunca toca o outro lado. Crer é o ponto de partida, mas caminhar com coragem é o que separa os sonhadores dos realizadores. Quem ora por portas abertas precisa ter coragem de atravessá-las. Deus responde orações, mas é no movimento que ele age. Davi correu em direção ao gigante. Pedro andou sobre as águas. Abraão saiu sem saber para onde ia. Eles deram o primeiro passo e Deus revelou o próximo. A fé que não anda, seca. Da fé que não transpira, paralisa. E a fé que não age, vira apenas discurso bonito. A ação é a expressão mais concreta da fé.
não é sobre fazer por fazer, mas agir com convicção, com alinhamento, com um sim interior que grita mais alto que o medo. É aí que os céus se movem. É aí que os milagres são liberados. A fé é o que você carrega por dentro. A ação é o que você entrega por fora. E quando essas duas coisas caminham juntas, a abundância não é mais questão de sorte. É uma consequência inevitável. A verdadeira riqueza começa quando o porquê é maior que o quanto. Pessoas que prosperam por um propósito vivem com mais energia, mais clareza e mais paz. Elas não acordam apenas para pagar contas ou acumular coisas. Elas vivem para impactar, construir, transformar. O dinheiro, nesse caso, vira ferramenta, não troféu. Ele serve, não governa. E quando o dinheiro serve a um propósito nobre, ele flui com mais facilidade e sentido. É por isso que alguns enriquecem e continuam vazios, enquanto outros têm pouco e vivem plenos. O que preenche não é a conta bancária, é o chamado cumprido. José, quando teve poder, alimentou uma nação. Davi, quando assumiu o trono, uniu um povo. Propósito é o que dá direção à prosperidade. É o filtro que impede que ela vire orgulho e a raiz que garante que ela dure. Sem propósito, toda conquista vira cansaço. Então, antes de buscar o que o mundo chama de sucesso, pergunte: para que eu quero isso? Quando essa resposta é maior que o seu ego, você está pronto para receber mais. Propósito nobre não é sobre você, é sobre os que serão tocados através de você. E essa é a abundância que permanece, aquela que deixa rastros de transformação por onde passa. Se você sente que nasceu para algo maior, comente a palavra missão aqui embaixo. Antes que qualquer mudança aconteça fora, ela precisa acontecer dentro. A mente é o primeiro campo de batalha da prosperidade. É lá que crenças limitantes são quebradas ou perpetuadas. Uma pessoa pode mudar de cidade, de emprego, de círculo social, mas se não mudar de mentalidade, arrastará os mesmos resultados com ela. A transformação começa ao questionar: o que eu acredito sobre mim, sobre Deus e sobre o mundo? As Escrituras dizem: transformem-se pela renovação da mente, porque sabiam que pensamentos repetidos moldam destinos. Quem vive sob medo enxerga riscos onde Deus plantou oportunidades. Romper com padrões mentais herdados exige coragem e vigilância. Não é sobre pensar positivo, é sobre pensar com propósito, com fé e com responsabilidade. A mente é solo fértil. Tudo o que se planta nela, medo ou fé, dúvida ou certeza, inevitavelmente germina. Renovar a mente é arrancar raízes que te mantêm preso à escassez e plantar visões que te projetam para o alto. É substituir o eu não consigo pelo tudo posso. Quando sua mente muda, seu ambiente muda, sua realidade responde. Grandes vitórias não vêm para os mais fortes, mas para os que se recusam a desistir. Persistência é continuar mesmo quando nada parece mudar, mesmo quando o mundo duvida, mesmo quando o silêncio de Deus parece interminável. É no escuro que a fé cresce mais fundo. E é na resistência que a autoridade espiritual é forjada. Quem não desiste amadurece, e quem amadurece governa. Resiliência não é não sentir dor, é escolher crescer apesar dela. É sangrar em silêncio e ainda assim continuar sem murmurar. Pessoas resilientes não fogem da luta, mas também não perdem tempo com guerras inúteis. Elas escolhem suas batalhas com sabedoria. E essa sabedoria vem de quem já foi quebrado e decidiu não se tornar amargo, mas ainda mais inteiro. A autoridade nasce quando sua dor vira testemunho. A autoridade espiritual não é sobre fala bonita, nem títulos religiosos, é sobre carregar presença, peso, consistência. Davi não venceu Golias porque era forte, ele venceu porque estava cheio de convicção. Quem sabe quem é em Deus não mendiga validação. Anda com firmeza, enfrenta o que vier e inspira até no silêncio. Persistência é o motor. Resiliência é a blindagem. Autoridade é o impacto.
Se esse tópico te fortaleceu, comente a palavra força aqui nos comentários. Quem não sabe para onde vai, qualquer obstáculo se torna motivo para parar. A clareza de missão é o que te faz levantar da cama antes do despertador tocar. É o que transforma o esforço em prazer, o sacrifício em propósito. Não se trata de saber todos os passos, mas de ter certeza de qual é o próximo. A missão não precisa de detalhes no início, ela só precisa de decisão. Jesus sabia quem era, de onde vinha e para onde ia. Isso deu a ele firmeza diante dos aplausos e serenidade diante das pedras. A clareza protege do ego e fortalece diante das críticas. Quando a missão é forte o bastante, a distração perde o poder. Você para de lutar batalhas alheias e começa a concentrar energia onde realmente importa, no chamado que Deus colocou em suas mãos. Não é sobre ter um plano perfeito, é sobre ter um motivo eterno. É isso que sustenta nos dias de cansaço. Missão verdadeira é aquela que resiste ao tempo, que sobrevive à solidão, que prospera no anonimato. Ela não depende de reconhecimento, porque já foi reconhecida por Deus. Ter clareza da missão é caminhar com os olhos fixos, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Gratidão não é acomodação, é consciência. É o reconhecimento de que cada etapa, mesmo as mais difíceis, estão te moldando para algo maior. Quem agradece no pouco está sendo treinado para governar o muito. A gratidão transforma ambientes, neutraliza a ansiedade e abre espaço para a abundância. Ela não ignora a dor, mas revela que existe um propósito até nos desertos. Disciplina é o compromisso diário com o futuro que você deseja viver. É levantar quando não se tem vontade, é dizer não quando tudo em você quer dizer sim. É fazer o que precisa ser feito até que aquilo se torne parte de quem você é. Sem disciplina, talento se perde. Sem constância, propósito se esvai. A Bíblia e a vida concordam. A colheita é para os que permanecem, não para os que apenas começam bem. Juntas, gratidão e disciplina criam uma base inabalável. Uma nutre o coração, a outra fortalece a mente. Gratidão sem ação é passividade, disciplina sem gratidão é frieza. Mas quando as duas caminham juntas, você se torna imparável. Você se move em paz, com foco, e sabe que tudo está sendo construído até quando parece que nada está acontecendo. A prosperidade verdadeira não se resume ao que você conquista, mas ao que sua conquista comunica. Cada vitória sua pode ser resposta à oração de alguém que nem você conhece. Prosperar não é apenas desfrutar, é testemunhar. É mostrar com sua vida que Deus continua levantando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. A sua prosperidade pode ser a prova viva de que a fé funciona. Mas na visão espiritual, ele é sempre coletivo. Quando você cresce, inspira. Quando você vence, abre caminho. Quando você compartilha, multiplica. Deus prospera pessoas para que elas possam ser ponte, luz, referência. Seu brilho não deve cegar, mas iluminar. Prosperidade, nesse sentido, é também uma missão de responsabilidade. Quando você entende que a prosperidade carrega um propósito maior, tudo muda. Você começa a sonhar diferente, investir diferente, agir diferente. A motivação deixa de ser vaidade e passa a ser legado. É por isso que a Bíblia não condena o ter, mas alerta sobre o porquê do ter. Prosperar é ser um reflexo do céu na terra, um testemunho vivo do que a graça pode construir através de mãos disponíveis. Chega uma hora em que pensar não basta. Orar é essencial, sim, mas há um momento em que a oração vira empurrão para o movimento. A fé que transforma é aquela que pisa fora do barco quando as águas ainda estão agitadas. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de não ser paralisado por ele. Toda a grande virada começa com um passo de quem decidiu que ficar parado custa mais caro do que tentar. A maioria espera pelo tempo certo,
mas o tempo certo quase nunca vem vestido de perfeição. Ele vem disfarçado de desconforto, de dor, de oportunidades camufladas de desafios. Agir com coragem é aceitar que você não terá todas as garantias, mas que Deus caminha com quem caminha. O mover de Deus sempre acompanhou os passos ousados dos seus filhos. O mar só se abre quando alguém decide tocá-lo com fé. Você já ouviu, já entendeu, já sentiu. Agora precisa decidir. Não é mais sobre o que falta, é sobre o que você vai fazer com o que já tem. Coragem não nasce da certeza do resultado, mas da convicção do propósito. E se você tiver essa convicção hoje, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo com cicatrizes, avance. Porque é aí que a vida começa a se alinhar com o céu. Você não chegou até aqui por acaso. Essa mensagem foi um chamado direto ao seu espírito, um convite para viver com propósito, com excelência, com fé e com coragem. A prosperidade verdadeira não é sobre status, é sobre missão. E hoje você está sendo convocado a sair do campo dos desejos e entrar na terra das decisões. Então, escreva aqui nos comentários a palavra que mais marcou você nesse vídeo. Compartilhe sua visão, sua luta, seu propósito. Sua palavra pode inspirar alguém. E claro, se esse conteúdo tocou sua alma, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens como essa. Esse é só o começo de uma jornada maior. Vamos juntos. Até o próximo vídeo.